Então, como continuidade do nosso mini curso demonstrativo, então, essa aula 3 nós focaremos nas propriedades eletrônicas do óxido de zircônia. Posteriormente, vai ter um significado bastante importante quando a gente vai falar do estudo dirigido com as aplicações do óxido de zircônia. Então, vamos lá. Aqui nesse slide nós temos algumas figuras ilustrativas em que, de forma resumida, nós abordaremos sobre a teoria de bandas em estado sólido. Eu trouxe esse conceito para vocês para que nós tenhamos os fundamentos da teoria, né, o que está de trás dessa teoria, e assim nós possamos também ter um melhor entendimento desses aspectos relacionados com as propriedades eletrônicas. Então, o sólido, como nós já vimos nas disciplinas de ciência dos materiais, ele pode ser considerado como uma grande molécula, em que um grande número de átomos se encontram ligados muito próximos um dos outros, formando uma rede. Ao se considerar, então, um sistema com N elétrons de uma determinada espécie, o que nós temos? Que cada um desses níveis, desses átomos, dá origem a um nível do sistema N vezes degenerado, como nós podemos observar aqui. Aqui nós temos um átomo, 2, 3, sucessivamente até um sistema com N elétrons. Então, o que nós observamos? Quando nós temos um sistema com N elétrons, como os átomos estão em relação à sua separação. E assim, nós observamos que existe uma diminuição dessa separação, né, nesse caso de cada um desses níveis, como eles se desdobram num conjunto de N níveis. Então, quanto maior for o número de átomos que for acrescido no sistema, maior será o número desses subníveis, tendo em vista esse conjunto desdobrado, no mesmo intervalo de energia, e vê-se que os números de cada conjunto no sólido, dessa forma, estão tão próximos, na verdade, uns dos outros, que praticamente constitui o que nós chamamos de uma banda contínua de energia. Então, como nós podemos observar aqui. Aqui é um exemplo mais específico, que é no caso do átomo de hidrogênio. Então, temos aqui um hidrogênio, 2, 3, 4, 10, como nós podemos observar como esses níveis, eles têm um desdobramento desse conjunto desses níveis, e de uma forma que quanto mais átomos nós temos, forma-se então, a distância entre eles é tão pequena que forma-se essa banda contínua de energia. E a compreensão da teoria do estado sólido, ela é fundamental para o entendimento, projeto, fabricação e caracterização e uso em um número grande de dispositivos eletrônicos, ópticos eletrônicos, sensores como de temperatura, pressão, fluxo, pH, gases, elementos químicos, campos de radiação, entre outros. Isso se deve a materiais que apresentam altos graus de condutividade elétrica, como os condutores,
enquanto outros se comportam como excelentes isolantes, como neste outro caso, e, portanto, com uma baixa ou nenhuma condutividade. E já há outros, como, por exemplo, demonstrado aqui, que são os semicondutores, cujas propriedades de condução elétrica situam-se entre aqueles materiais anteriormente citados, que seria o condutor e o isolante. E a teoria que melhor explica essas propriedades condutoras desses materiais é a teoria de bandas do estado sólido. Então, nós podemos começar a observar como que o entendimento, a fundamentação da teoria de bandas, ela é importante para explicar as propriedades elétricas, condutoras, entre outros dos materiais, e posterior às aplicabilidades em uma gama vasta de aplicações em dispositivos eletrônicos, ópticos eletrônicos, sensores, entre outros. Isso se deve a essas características anteriormente mencionadas. Quando falamos das propriedades ópticas, por exemplo, nessa figura eu trouxe para vocês uma estrutura de bandas, e aqui nós temos a localização dos capointes, que nós já falamos anteriormente. Então, a estrutura de bandas, ela também, né, permite, juntamente com densidade de estados, avaliar o comportamento óptico de um material, pois através desse diagrama, conseguimos descrever qual é a região. Por exemplo, aqui vemos que tem uma região que é denominada banda de condução e outra que é banda de valência, então nós conseguimos descrever qual que é a região de energia que o material absorve e associar essa energia com a radiação eletromagnética. Além disso, também podemos descrever qual que é a energia que pode ser emitida por um material na forma de fótons, conectando a microestrutura da matéria com importantíssimas aplicações dos materiais, como em absorventes e transmissores de pulsos ópticos, materiais fotoluminescentes, que iremos abordar também nesse mini curso, semicondutores transparentes, bem como também explicar as propriedades mais simples da matéria, como um caso bem interessante, a cor dos materiais e a forma com que tais propriedades elas podem ser modificadas a partir do controle da estrutura, tamanho e também da morfologia. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo também de como a gente pode montar um input para a gente avaliar a propriedade eletrônica, nesse caso o óxido de zircônio. Eu não sei da familiaridade que vocês têm com a parte de simulação, mas a simulação ela sempre necessita que você dê comandos. Esses comandos seriam a indicação do que é para ser executado. Então, tudo que você vai fazer, você precisa indicar, você precisa descrever o que você quer que a máquina, o computador execute. Então, nesse caso aqui que temos o exemplo do input, que seria da estrutura de bandas. Então, aqui nós utilizamos os dados da geometria otimizada, que foram os dados do book, que seria daquele primeiro caso que nós investigamos, do óxido de zircônio. E essa aqui é a cara do input. Então, vamos a alguns dados interessantes. Em algumas partes eu também vou saltar, porque nesse primeiro momento agora não é tão importante para nós. Mas vejamos,
Band, que é a palavra-chave do que a gente quer calcular, nesse caso, é a estrutura de bandas. O título, que a gente pode colocar, qualquer um, aqui eu coloquei os caminhos que a gente vai utilizar. Como eu falei para vocês, cada número tem um significado. Eu não vou detalhar todos aqui, mas eu vou descrever alguns deles. O 4, que é o número de linhas e caminhos no espaço recíproco. Então, se a gente contar aqui 4, seria 1, 2, 3, essas 4 linhas. O 100 seria o número total de pontos K ao longo da primeira zona de Brillouin, que eu vou relembrar para vocês novamente. 102 seria a primeira banda que nós vamos utilizar e a última banda que nós iremos utilizar é 123. Então, quando eu menciono aqui esses 100 pontos K e essas bandas, nós retiramos essas informações do que eu apresentei para vocês na aula 2. Então, nós tínhamos, né, no output, essas coordenadas dos pontos K aqui, e eu relembrei para você, e eu falei para vocês que nós utilizamos geralmente o ponto, os com dado R, que seria o real. E nesse caso, apesar da gente ter vários pontos aqui que seriam os pontos intermediários, nós iremos utilizar os R's, que seria o 00, o 010, o 011, o 001 e o voltar para a origem, que é o 00. Então, é daqui que a gente menciona aqueles 100 pontos. E aquelas bandas, nós tiramos exatamente daqui, ó, que é o número de elétrons por célula unitária. Então, é a quantidade de elétrons que nós vamos ter nesse sistema. Então, nada mais que eu fiz foi dividir esse valor aqui de 224 por 2, e que daria um total de 112 elétrons, e a partir desse dado, então, eu considerei que seriam descritas as 10 bandas para baixo e 10 bandas para cima. Seriam os caminho percorrido pelos elétrons. Certo. E aí, beleza, né? A gente falou sobre isso aqui e vamos falar aqui dos caminhos. Então, essas outras linhas nada mais é que a indicação desse caminho que é percorrido por esses elétrons. Então, o que isso quer dizer? Então, a gente saiu do ponto da origem, nós temos essa representação aqui que seria como é nesse espaço recíproco, ou como os elétrons estão percorrendo. Então, esse ponto 000, ele é indicado por essa letra gama. Então, nós iniciamos nesse ponto aqui, percorremos para o 010, seria daqui para aqui, que é indicado por essa letra Z. Posteriormente, saímos do ponto 010, o ponto 0, que é a coordenada, ponto não, a coordenada 011. Então, saímos do Z para o D, e depois saímos aqui do D para o B, que seria o caminho 001, e voltamos novamente para a origem, que é a coordenada 000. Então, aqui seria essa descrição do caminho que os elétrons estão percorrendo, de acordo com o que nós estamos indicando e os resultados que a gente obteve daquele cálculo inicial. E end, que é a palavra-chave, que é da finalização desse input da estrutura de bandas.
Aqui eu trouxe para vocês o resultado do output. A primeira parte é o cabeçalho do programa, a versão utilizada e os principais autores. Depois, a segunda parte seria informações cristalográficas e a geometria otimizada, que eu já mostrei para vocês na nossa aula anterior, então não vou enfatizar novamente. E o que trouxe de novo, que aqui está o resultado que a gente calculou, que é a estrutura de bandas, os caminhos, né, que nós escolhemos, e aqui a descrição que ele vai fazer de cada uma dessas linhas. Mas, mais uma vez, como eu falei para vocês, que os nossos resultados são em termos de números, para que isso fique melhor representado, nós utilizamos, então, do programa Orange, que nos dá esse suporte para que consigamos reproduzir de forma gráfica essas informações que nós temos numéricas. Então, para quem não conhece, esse é a cara do programa Orange. Então, quando a gente abre o programa, nós vamos ter essa aparência. Ele é muito útil para plotar gráficos em geral e possui diversas ferramentas interessantes. Bom, temos alguns caminhos para a gente plotar esse gráfico. Aí eu coloquei aqui o que a gente mais usual a gente faz, que é ir em File, Import, Single, esse caminho aqui. A gente escolhe o caminho onde esse arquivo está no nosso computador, que quando a gente executa um cálculo, a base da simulação computacional, ele nos fornece alguns arquivos. E, como eu mencionei, tem o arquivo .cif, .xyz, e aí nós vamos ter dentro da pasta, após fazer esse cálculo da propriedade eletrônica, um arquivo .dat. Então, nós vamos percorrer o caminho da pasta onde está esse arquivo .dat, ou você pode inserir, já que eu também coloquei, através dessa ferramenta New Workbook. Mas aí, no nosso caso, nós vamos abrir esse arquivo .dat. Após abrir esse arquivo .dat, ele vai ser uma tabela que tem todas as informações numéricas do que nós calculamos mediante a simulação computacional. Posteriormente, nós vamos em plot, line e line, e vamos obter, então, de forma gráfica, todas aquelas informações da estrutura de bandas que nós tínhamos numericamente. Então, o que nós podemos observar aqui como é a composição das regiões onde estão situadas as bandas, como são essas bandas, se elas são bandas mais lineares, a região, e é um detalhe aqui, né, que temos os pontos K, que a gente indicou que seriam aquele caminho anteriormente mencionado. Na parte inferior, é composto pela banda de valência e a parte superior é composta pela banda de condução. E o intervalo entre o topo, o máximo da banda de valência, com o mínimo dessa banda de condução, que seria aqui nessa região, esse intervalo aqui a gente denomina como band gap de energia. E ele tem um valor que, nesse caso, foi de 6,5 eletronvolts. E essas características são importantes porque quando a gente volta lá na parte que mencionamos sobre as propriedades eletrônicas e o comportamento em termos da condutividade, a parte elétrica, entre outras
características, nós vamos levar em consideração as características do material de acordo com essa separação entre esses níveis. E o que nós podemos observar e relembrar era que existia o isolante, que tinha uma diferença entre essa banda de valência e a banda de condução muito alta, o semicondutor, que tinha um intervalo entre essas regiões intermediário, e o condutor, que seria que essas bandas elas estariam muito próximas, uma região estaria muito próxima da outra região. Seguinte. Bom, mas por que estudar a propriedade eletrônica? Qual é o interesse de se investigar o valor do band gap desse material? Qual a importância de saber como esses elétrons eles estão distribuídos, no caso ali da estrutura de bandas? Tudo isso traz uns aspectos bastante interessantes, como eu já mencionei para vocês, que o band gap de energia ou a banda gap, que é o intervalo entre a banda de valência e a banda de condução, é um parâmetro de suma importância na caracterização dos materiais, porque juntamente com a estrutura possibilita, então, prever o comportamento elétrico e o uso em um número de dispositivos eletrônicos com as mais diversas funcionalidades. Então, aqui eu trouxe de forma ilustrativa e dinâmica o uso de alguns dispositivos eletrônicos bem corriqueiros no nosso dia a dia, desde o nosso notebook, smartphone, celular, entre outros, que podem ter uma função diversificada. Então, nós podemos utilizar dessas ferramentas na empresa, na nossa residência, pontos de acesso, outras localidades. Além disso, esses dispositivos, eles nos são bastante úteis no nosso cotidiano, porque acessamos nosso e-mail, internet, as páginas web, educação à distância, aplicações corporativas, entre diversas outras finalidades. Por isso que eu enfatizo que é muito importante a gente conhecer as características desse material, nesse caso, o comportamento elétrico que está correlacionado com essas propriedades mencionadas e também a estrutura desse material e as possíveis aplicações que são tão úteis para o nosso dia a dia. Então, quando nós comparamos os resultados que a gente obteve mediante a simulação computacional, que nós chamamos de resultados teóricos, e os resultados experimentais, que seriam os resultados reais, nós observamos que, mais uma vez eu trouxe do monoclínico, que é o que nós já enfatizamos nas outras aulas, que experimental obteve um gap de 5,88 eletronvolts, e também nesse outro caso aqui, em certas condições, 7,09 eletronvolts. O nosso cálculo de simulação computacional chegou no valor de 6,58 eletronvolts. Esse resultado experimental está de acordo com esse artigo científico publicado na Physical Review B. E mais uma vez eu trouxe para vocês aqui o erro percentual. Então, se a gente comparar o nosso valor experimental, nosso valor teórico com o valor experimental,
Nós temos um erro de 12,8% e para um outro valor nós temos um valor de 7,19%. Quando nós levamos em consideração a propriedade eletrônica, esses valores são considerados bem baixos e aceitáveis, mediante os métodos que a gente utiliza na simulação computacional, fora os diversos outros parâmetros que eu mencionei para vocês, que nós não levamos em consideração como ocorre experimentalmente, que são os fatores externos. Mas o que eu quero enfatizar, que como a simulação computacional, ela permite auxiliar dentro de um laboratório, dentro de uma indústria, previsões de certos resultados e posteriores aplicações desses materiais, como também consegue otimizar, como você pode utilizar dessa ferramenta para otimizar os seus resultados e assim chegar no produto desejado. Dentro da área da engenharia, seja qual for, isso é de extrema importância. Nesse outro caso, a gente trouxe uma outra ferramenta, que é a densidade de estados, o DOS, que também é muito útil e é correlacionado junto com a estrutura de bandas, quando nós mensuramos sobre as propriedades eletrônicas, e o input deles é bem similar. Então, ao invés de banda, aqui nós colocamos DOS, que remete à densidade de estados. Essa linha 16, que remete a que nós vamos descrever 16 linhas. 100, que é o número total dos pontos K, que eu já mencionei anteriormente. 112 e 123 também remete o que eu já mencionei no input anterior, que está relacionado com o número total de elétrons. E aqui, de novo, o que nós temos são dois dados interessantes. Como podemos observar, aqui temos um número negativo, e depois aqui nós temos um número positivo. O sinal negativo quer dizer que vamos fazer uma projeção em todos os orbitais atômicos dos átomos, e o sinal positivo, que seria uma projeção dos orbitais atômicos específicos para cada átomo. Então, aqui nós, negativo, estamos levando em consideração todos os orbitais atômicos, e aqui, positivo, nós estamos especificando cada um dos orbitais atômicos. Então, se a gente recordar o que foi abordado nas outras aulas, quando a gente falou sobre a distribuição eletrônica, como os elétrons estão distribuídos em cada um dos orbitais, pelos diferentes átomos, no caso do zircônio e do oxigênio, nós vamos observar quais são os orbitais que mais estão contribuindo para que esse material tenha uma tendência ou outra, e possivelmente pode ter uma aplicação diferente. Então, vejamos. Pelo output, ele é bem similar, todos eles. Temos o cabeçalho do programa, a versão utilizada e os principais autores. Depois temos as informações cristalográficas e da geometria otimizada. Aqui já entra na parte da projeção da densidade de estados. Aí ele nos fornece diversas informações e começa, então, a descrever a projeção de acordo com os orbitais. Utilizamos mais uma vez o programa Origin, que é o nosso programa de suporte, que vai transpassar esses dados numéricos para a forma gráfica, e que nós podemos interpretar melhor esses resultados e apresentar de forma mais clarificada. E aí o caminho que utilizamos é o mesmo, lembrando que o arquivo tem que ser o .dat, para que esse programa ele
reconheça essas informações que nós obtivemos desses cálculos. Depois vamos em plot line e line, e assim nós vamos obter o gráfico. Lógico que aqui ele já tem um tratamento, ele já está colorido, mas isso aí é individual de cada um. E aí a gente tem um DOS total, que seria quando a gente indicou lá no input, que seria o sinal negativo. Diferente da estrutura de bandas que nós observamos em termos de bandas, aqui nós observamos em termos de densidade de estados. Então, cada cor aqui representa a densidade de estados para cada um dos átomos. Então, aqui em vermelho, nós temos a contribuição dos oxigênios, e aqui em azul do zircônio, e preto total, que seria a somatória entre os átomos de oxigênio e os átomos de zircônio. Então, quando a gente volta, relembra lá da teoria de bandas, o que nós podemos observar? As regiões. Então, como cada um desses átomos, os seus respectivos orbitais atômicos, estão contribuindo em cada região. Então, o que nós podemos observar? Que, predominantemente, os átomos de oxigênio, que estão aqui na coloração vermelha, eles contribuem de forma mais efetiva na banda de valência. Por outra parte, na banda de condução, nós temos uma contribuição mais predominante dos átomos de zircônio, com uma contribuição minoritária dos átomos de oxigênio. Então, essa característica de onde os átomos eles se encontram nessas regiões descreve muito do tipo de interação que esse sistema pode ter com o efeito de interferentes, como dopantes, surfactantes, entre outros, e também isso vai afetar diretamente na propriedade eletrônica e efetivamente aqui, entre o intervalo entre essas duas bandas, que seria o valor do band gap, que pode ser aumentado ou diminuído de acordo com que nós otimizaremos esse sistema. Um outro dado bastante interessante que nós investigamos do DOS, quando a gente criou aquele input, seria a análise da densidade de estado dos orbitais atômicos, tanto do zircônio e oxigênio. E aí vocês me podem me perguntar, mas por que isso é interessante? Porque isso faz total diferença, você compreender a sua parte estrutural e a sua parte eletrônica, para você saber quais são os átomos e quais são as regiões desses orbitais atômicos que mais estão contribuindo de forma mais efetiva para a formação da ligação química, para as propriedades que podemos investigar. Nesse caso em específico, quando nós observamos o átomo de zircônio, que está nessa região da banda de condução, como mencionamos anteriormente, nós nos deparamos aqui com os orbitais 4s, 4p, os 3, 4px, py, pz, 5s e os 5 orbitais d. Então, o que nós observamos de acordo com a coloração? Que os orbitais atômicos que mais contribuem efetivamente para a formação das ligações químicas, para as características do material, são os orbitais 4D do zircônio. E esses orbitais 4D são os orbitais de valência, que seriam os orbitais mais externos do átomo de zircônio. E eles que mais se contribuem para essa interação com os átomos de oxigênio, formando então as ligações
químicas. E dentre eles podemos destacar, né, alguns orbitais, como por exemplo esse aqui que tem maior intensidade, ele já está aqui bem na ponta da banda de condução, que seria o mínimo, então ele contribui de forma também mais efetiva para que tenha aquele valor do band gap, então é a região onde está contribuindo para que nós tenhamos aquele valor que foi calculado, e algumas outras características mais específicas que podemos tirar dessas informações acerca do conhecimento de quais os orbitais atômicos que estão contribuindo para outras propriedades, como a gente pode ver mais para frente, como as propriedades ópticas, que é totalmente dependente da migração dos elétrons que saem da banda de valência, que vão para a banda de condução, entre outros que podemos estudar mediante as aplicações tecnológicas. Já que para os orbitais atômicos, os átomos de oxigênio, nós observamos que ele tem uma maior contribuição aqui na banda de condução. É claro que um dado bem importante que eu acabei não mencionando são as escalas. Então, aqui a gente vê que a escala do oxigênio ela está até 60, então a gente ampliou para que pudesse ver um pouco melhor. Aí um dado importante que a gente vê é como os orbitais eles têm um comportamento diferente. Então, diante da simulação computacional, nós conseguimos descrever quais são os orbitais que mais contribuem em cada região. Então, sabemos que a banda de valência é mais predominante para os orbitais atômicos do oxigênio, mas, teoricamente, nós também conseguimos descrever quais são esses orbitais. Nesse caso, podemos observar que são os orbitais 2pz, 2px e 2py. Dessa forma, mediante a simulação computacional, é como eu costumo descrever, é como se nós tivéssemos uma lupa e conseguimos enxergar dentro dessa estrutura. Então, ela nos permite ver certas características, sejam elas estruturais, sejam elas eletrônicas, de uma forma mais minuciosa. Então, a gente consegue descrever algumas informações com um pouco mais de precisão e mais descritivas também, de uma forma que as técnicas experimentais, infelizmente, nós não conseguimos, às vezes, chegar numa profundidade tão grande quanto, teoricamente, a gente consegue fazer essas predições. Então, de uma forma geral, tanto essa parte eletrônica quanto essa parte estrutural, eu trouxe alguns conceitos para que vocês possam observar como que a simulação computacional ela é feita, como que nós extraímos esses resultados, mas também na nossa próxima aula nós vamos observar como utilizar desses resultados. Vocês, como engenheiro, como podem utilizar dos resultados mediante as simulações computacionais em escala de materiais cristalinos para obter certas propriedades dos materiais, certas aplicabilidades. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês, tanto na aula 2 quanto na aula 3, como realizar as simulações computacionais, quais as ferramentas que nós temos dentro dos pacotes de simulação computacional, descrever, assim, de uma forma mais geral, como você descreve um input, que dados são importantes para você retirar, para você analisar esses resultados, como que você pode representar isso graficamente. E, então, eu trouxe de uma forma geral como que
a gente vem trabalhando em relação à parte de simulação, mas na nossa próxima aula, nós vamos enfatizar um pouco mais em termos das aplicabilidades. Então, como utilizar dessas ferramentas que nós utilizamos computacionalmente, esses resultados, para uma forma de aplicações, seja ela em diversas áreas, da ciência, fotocatálise, fotoluminescência, entre outras o interesse, que seria mais a nossa parte da performance, né? E, então, para a nossa próxima aula, que seria o estudo dirigido da cerâmica zircônia, nós abordaremos as fases cristalinas por difração de raio-x, as análises dos modos vibracionais por espectroscopia Raman, análise morfológica pelas microscopias microscopias eletrônicas de varredura e também de transmissão, os estudos de superfície, a inserção de dopantes.